aí galera, bem-vindo a Dungeon, eu sou o Márcio e bem-vindos a mais um vídeo. E se vocês já acompanham esse canal há algum tempo, vocês devem ter acompanhado a minha história das miniaturas explosivas. Se você não viu isso, eu vou deixar o link aqui no card e vou explicar já um resumo dessa história. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever, sempre deixo aqui esse aviso, porque é importante demais pra gente que você se inscreva e que você não perca os nossos vídeos. Vamos então ao resumo do que aconteceu na história das miniaturas explosivas. Se você não viu o vídeo, o resumo é que eu comprei algumas miniaturas 3D que explodiram. Eu explico melhor essa história lá no vídeo e eu recomendo que vocês vejam para ver como eu higienizei e mantive uma certa segurança, porque resina líquida é tóxica. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar o que eu consegui fazer com as miniaturas que explodiram e como eu consertei algumas delas, ou até como eu modifiquei algumas delas. Então vamos dar uma olhada nas miniaturas no antes e no depois. E algumas miniaturas foram bem simples de resolver, como foi o caso do Mind Flayer, já que ela só tinha líquido na base. Então eu fiz 2 furos na base, naquele mesmo vídeo lá eu mostro eu fazendo isso. Eu drenei o líquido que estava aqui dentro antes da miniatura explodir, e aí eu só tive que colar aqui uma base de acrílico para tampar o furo e também para manter a parte de baixo mais reta. Então essa foi uma das mais fáceis de resolver. Na mesma linha nós temos a nossa anã cortesã, que foi um pouquinho mais difícil porque a base dela no caso rachou, a base de madeira, mas ela toda estava já drenada. O cara que cometeu o erro não cometeu o erro na miniatura, só na base. Então eu consegui retirar toda a miniatura da base com uma certa facilidade por causa das camadas da impressão e colar numa base nova sem grandes problemas, o que me deixou com uma base de madeira rachada bem legal para mim fazer esse tentáculo saindo do chão, que é bem interessante para uma aventura marinha onde tem um kraken atacando um barco ou para alguma criatura Lovecraftiana que está sendo invocada. Um pouco mais difícil foi o nosso anão aqui cervejeiro, que teve o seu barril das costas explodido, mas que foi consertado facilmente com uma mochila que eu esculpi usando massa de biscuit. E ornou muito bem com o nosso anão, que deixou de ser um cervejeiro e agora parece mais um anão mais aventureiro, mais explorador. E já que eu tinha um barril estourado sobrando, eu pintei e usei um pouco de cola fria para fazer como se fosse um barril de cerveja que estourou, para usar como uma decoração de cenário, às vezes uma taverna abandonada velha, ou se uma briga na taverna pode estourar um barril, enfim, para dar alguma utilidade para ele, e ficou um cenário bem interessante, bem legal. Agora a gente entra nos que deram mais trabalho, e esse demônio gárgula rachou no meio, inclusive uma das mãos dele caiu. Como vocês podem ver aqui onde eu tô marcando, tá meio difícil de enxergar, mas dá para perceber. As pernas também racharam aqui, então eu tive que fazer aqui uma estrutura um pouco mais grossa nas pernas. Tive que refazer aqui parte das costas e da barriga. Além disso, não dá pra ver na filmagem, mas a base dele também rachou. Mas isso não é um problema, porque essa base de cemitério rachada combina com o tema do demônio. Agora esse cara aqui, se você se lembra, ele tinha espatifado em tantos lugares que eu achei que nem ia ter conserto. Como vocês podem ver aqui, eu mostro onde foram feitos os remendos dele, porque no resultado final, modéstia à parte, ficou muito bom. E quase não dá para perceber o tanto de remendo que teve que ser feito. Inclusive, se vocês olharem aqui nesse frame do vídeo original, dá para ver o nível de destruição que essa miniatura sofreu. Mas após o conserto e a pintura, aqui está o resultado. E o dano da explosão fica praticamente imperceptível. Foi um trabalho que eu fiquei muito orgulhoso, porque eu não achei que dava para salvar essa miniatura. Outro que eu achei que não ia dar para salvar foi esse dinossauro aqui. Esse é o vídeo original onde eu mostrei ele pela primeira vez. E se vocês olharem aqui agora neste frame que eu peguei do vídeo da explosão, dá pra ver que ele tá completamente destruído. Não só isso, como depois do vídeo ele ainda quebrou mais ainda quando eu coloquei ele no sol. Ele se dividiu em umas 6 partes diferentes, mas por algum milagre eu consegui salvar ele. E esse é o resultado final, e modéstia à parte, ficou muito bom pro estado de destruição que ele tava. E apesar de ainda dar pra ver nele alguns trinquinhos ou algumas imperfeições, ele ficou muito bom
porque eu realmente achei que ele não tinha salvação nenhuma mais. Nós chegamos ao último dos que explodiram e esse cara realmente não teve muito o que fazer. Ele explodiu em tantas partes que não dava para restaurar ele da forma original, mas eu decidi usar as partes dele de uma outra forma. Eu guardei a base para fazer um outro projeto no futuro e as mãos também foram usadas para outra coisa. E eu resolvi criar minha própria criatura usando os pedaços dessa miniatura. Então eu comecei um processo de escultura usando as partes dele e também partes de outros brinquedos que eu usei para outras coisas. E eu comecei a criar essa nova criatura que eu chamei de Mind Beast. O que aconteceria se um Mind Flayer colocasse um de seus girinos numa fera, como por exemplo um elefante? Bom, talvez não acontecesse nada, mas talvez a criatura resultante fosse um monstro terrível, um ser que junta a ferocidade das bestas com a malícia e a fome dos Mind Flayers. Esse é o Mind Beast, essa criatura que não deveria existir, mas que pode ser muito proveitosa para uma colônia de Mind Flayers que talvez não tenha conseguido ainda crescer o suficiente para botar suas mãos em um Beholder ou alguma outra criatura do tipo. Então, eu esculpi e criei essa criatura, que depois talvez eu até faça uma ficha de status para ela. Se você quer uma ficha de status para o Mind Beast, deixa aí nos comentários que eu vou fazer. E esse foi o resultado final, uma miniatura que eu adorei, talvez a que eu mais gostei de fazer nos últimos meses. Mas então me digam o que vocês acharam dessas miniaturas reconstruídas, vocês gostaram? E se eu não mostrei alguma miniatura aqui daquelas 3D, é porque ela não explodiu. Por hoje é isso, você encontrou a saída da dungeon, a gente se vê na próxima aventura. Um abraço e tchau!